Já estamos iniciando a nossa aula. Eu vou colocar uma telinha aqui. Eu quero que vocês deem um ok para mim, se está chegando para vocês essa tela aí. Chegou para vocês uma telinha? Pode abrir o microfone e dar um ok para mim. Aqui tá ok. Chegou, né? Uhum. Tá. Então, hoje nós vamos passar algumas telas para mudar um pouquinho a forma da gente dar aula, para ficar um pouquinho mais dinâmico, e depois eu mando esse material para o Carlos, e o Carlos disponibiliza para vocês. Aí todo mundo tem o material que a gente trabalhou em sala de aula, tá bom? Vamos lá, vamos falar da teoria da Gestalt, né? Essa teoria, ela surge lá no início do século XX, né? Onde, na época, já estava muito ativa a, a mudança, né, no campo da física, estava muito ativo, onde a chamada psicofísica já tinha surgido, tá? Então, havia a possibilidade de se iniciar algo novo, né? Algo novo. Então, foi nesse momento aí que Vertalen, né? Ele começa a tratar a sua teoria, né? Na verdade, o seu experimento, né? Por quê? Acontece num determinado momento em que ele viajava de trem e ele percebe que parece que do lado de fora do trem tudo passava muito rápido, quando na verdade o que estava em movimento era o trem e ele estava em movimento junto com o trem. Mas pela janela tudo passava muito rápido. Então, ele percebe ali que o cérebro humano, não que ele seja enganado, mas ele cria condições em que né, o entendimento fica mais lógico, né, mais é possível entender, né? Mais adiante, sim, ele começa a pesquisar em laboratório, né? Ele começa a fazer essa pesquisa em laboratório, faz alguns experimentos. Aí, então, ele começa a escrever a sua teoria. É uma teoria muito complexa, né? Wertheimer começa a pesquisar e em laboratório ele começa a criar sentido para a teoria dele, né? Tem um experimento que ele faz com as luzes, né? Em que parece que as luzes elas se movimentam da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? E quer dizer, o cérebro humano entendeu aquele experimento como que as luzes caminhavam, elas mudavam de lugar. Quando, na verdade, o que acontecia é que dentro de uma fração de tempo muito curto, né, 60 milissegundos, né, entre o acendimento de uma lâmpada e o apagar da outra, se criava essa imagem que a luz caminhava da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Quando, na verdade, isso não ocorria, né? O que estava acontecendo? Apagava uma luz, acendia a outra. Dentro de um tempo muito curto, isso aqui acabava criando uma imagem, né? Que se movimentava a luz caminhava. Tá? Então, ele fez alguns experimentos dentro desse nível, né? Então, ele começa a desenvolver a sua teoria. Tá? Vem depois da psicofísica, e é um momento em que o mundo, né, começa a ter uma presença muito forte da física, né, um desenvolvimento muito grande dos estudos da física. Tá? Então, é a partir daí que
começa, então, o desenvolvimento da sua teoria. Então, olha, na época do surgimento da Gestalt, né, na verdade, Gestalt é uma palavra alemã, né? A Gestalt é uma palavra alemã e essa palavra não tem tradução para qualquer outra língua, né? Na verdade, essa palavra Gestalt, ela representaria o todo de alguma coisa, né? Então, na verdade, o nosso... Pois é, tá abri agora. Maldade! Quem é que está com o microfone aberto? Quem está com o microfone aberto, gente? Fecha o microfone, depois eu peço para que vocês abram. Gustavo está com o microfone aberto, Gustavo. Por gentileza, fecha ele por enquanto. Paloma também. Pessoal, está dando ruído porque tem colega aí que está com o microfone aberto. Vocês estão me ouvindo? Hein, pessoal? Vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Sim. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto nesse momento, fecha, por favor, senão dá ruído e atrapalha os colegas, né? Porque eles acabam ouvindo várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então, a gente começou a falar da teoria de Wertheimer. Na verdade, Wertheimer ele é tido como o criador da Gestalt, né, dessa teoria, em que o cérebro humano ele tem a capacidade de transformar, né, informações, né? Então, quando nós ouvimos uma música, por exemplo, essa música ela chega para nós no todo, né? Não chega em notas musicais. Então, você pode ouvir uma sinfonia onde tem diversos instrumentos e notas musicais aí aos montes, tá? Mas o nosso cérebro, para que o entendimento seja perfeito, ele trabalha o todo. Na verdade, Gestalt, né? Se houvesse uma tradução para uma outra língua, mas não tem, Gestalt significaria o todo, tá? Todo. Tá ok? Então, é isso. Então, depois do behaviorismo, né? Depois da psicanálise, né? Wertheimer ele começa a trabalhar a sua teoria, que é o experimento, né? Essa teoria nasce no momento, na verdade, ele começa a trabalhar com a percepção do cérebro humano, né? Começa a trabalhar com a percepção. Na verdade, nós recebemos informações através de sentimentos. Essas informações elas chegam até o nosso cérebro, que transforma isso de forma que nós possamos entender, né? Por isso é que se diz que se a eletroquímica do nosso cérebro estiver atrapalhada, o nosso andamento, né, como pessoas, psicologicamente, também fica atrapalhado. Então, se a bioquímica seria a eletroquímica do nosso cérebro, se ela estiver confusa, naturalmente a nossa vivência, né, psicológica se abala também, né? Essa é a teoria, né, de Wertheimer, né? Então ele cria esse pensamento que não foi apenas criado, ele foi testado em laboratório, né? E essa teoria onde se trabalha com a percepção, ela acaba demonstrando que realmente isso que acontece, né? Gestalt não seria algo fragmentado. Quando a gente olha para um quadro pintado, onde tem uma casa, onde tem árvores, onde tem um lago,
o nosso cérebro ele traduz para nós um todo. Esse todo é chamado de Gestalt. Se nós separarmos, né, tirarmos as árvores, tirarmos o lago, né, e olharmos só para a casa é algo completo e nós chamamos isso de Gestalt, né, que é algo que já está completo, é uma soma de partes. Se a gente separar daquela casa somente o telhado é considerado uma Gestalt também. Por quê? Porque é algo completo, né? Então, a Gestalt, ela trabalha com essa ideia, né? O todo, ele é mais importante que as partes. As partes, em conjunto, elas representam o todo. Então, a Gestalt diz que o todo, né, que é chamada Gestalt, é mais importante que determinadas partes ou fragmentos de alguma coisa, tá? Isso é Gestalt, tá? E a gente pode dizer que aqueles, né, que seguem essa linha de pensamento, né, nós chamamos de gestaltismo, né? Aqueles seguidores dessa teoria são chamados de gestaltismo, ou, né, também, quando nós falamos em Gestalt, nós estamos falando da escola de Berlim, né? Então, esse pensamento nasce onde? Nasce na Alemanha, né? Na verdade, a língua germânica, ela é tão completa que quase todo o campo da filosofia busca ancoragem na língua alemã, que tem muita informação. Tá? Então, na verdade, a teoria que é a Gestalt é uma teoria muito complexa, né? Bastante complexa, porque, olha, quando o nosso cérebro ele transforma algo que chegou até ele em algo pronto, né? Numa obra pronta, que é chamada de Gestalt, esse nosso cérebro, que é um conjunto de bioquímica, de uma série de coisas, também é uma Gestalt. Tá? Então, tudo isso causa, né, uma certa confusão, porque um conjunto de coisas transforma um todo, e o todo é mais importante que partes ou fragmentos de alguma coisa. Não, o que importa são os detalhes. Não, o importante é o todo. A Gestalt representa o todo, tá? Eu vou tentar colocar a telinha, porque quando eu coloco a tela e entra alguém, eu tenho que sair para poder admitir na nossa aula, né? Então, na época do surgimento Gestalt, essa telinha chegou para vocês, não chegou? Isso foi lá no início do século XX, estava ocorrendo uma mudança importante, principalmente no campo da física. Então, muita coisa acontecendo no campo da física. O pensamento mecanicista estava deixando de ser o principal para dar lugar ao pensamento das relações de força, né? O que é o pensamento mecanicista? Olha só, se a gente olhar para a Revolução Industrial, onde as pessoas tinham que trabalhar como máquinas, tinham que fazer somente uma tarefa e nada além daquela tarefa, existia na época um pensamento mecanicista em que as pessoas davam uma produção maior quando faziam mecanicamente e de forma repetitiva uma determinada tarefa, tá? Só que esse pensamento mecanicista, ele vai dando lugar para um outro tipo de pensamento, né, das relações de força, geralmente as chamadas forças invisíveis, né, porque se a gente fala do magnetismo ou da eletricidade, são forças que nós sabemos da existência dela, né? A eletricidade, ela movimenta máquinas, tá? O magnetismo atrai metais, mas elas são invisíveis, tá? Então, aí, nós associamos, né, isso nós já vimos lá atrás, a psicofísica, que seria a psicologia física, e passa a ser uma ciência, né, que vai influenciar a psicologia lá no futuro,
tá? Então, Gestalt, essa ideia de Gestalt, ela começa a surgir a partir daí, tá? Então, essa linha de pensamento, ela trata da passagem, né, do pensamento mais objetivo para a relação de forças, né? Porque o nosso cérebro ele trabalha com uma química, né? Na verdade, eletroquímica, né? Isso já foi até testado e movimenta coisas, né? É muito forte. O início dessa ideia se deu através dessa experiência de Wertheimer, né? Ele viajava de trem, isso eu já falei para vocês, e de repente ele viu que tudo se movimentava do lado de fora, quando na verdade o que estava em movimento era o trem e ele dentro do trem. Aí, então, ele faz o experimento em laboratório, né? Onde os seus assistentes, né, o Kofka e o Kuller, trabalham para ajudar Wertheimer a criar, a provar essa sua teoria. Está chegando para vocês a telinha, gente? Vocês estão conseguindo enxergar essa telinha junto comigo? Pode abrir aí o microfone e falar que está chegando. Sim. Sim. Legal. Então, tá aqui, olha. Nessa telinha está falando que para entender essa proposta de Wertheimer, tá? Se faz, né, uma experiência em laboratório, né? Essa experiência é feita numa caixa onde tem 2 furos para os olhos. E cada olho que olha para um furo, ele está olhando para uma situação diferente. Tem 2 furos, mas cada olho está olhando para um determinado lugar, para uma determinada situação, né? Então, está olhando para algo diferente. Então, dessa forma, mecanicamente, não há a passagem de uma câmera para outra. Quer dizer, a pessoa não está saindo de um lugar e indo para o outro, né? O indivíduo está enxergando 2 condições diferentes, mas ele continua no mesmo lugar, né? Então, isso significa o quê? Que o sujeito, né, ele não é passivo. Quer dizer, o indivíduo, ele não é passivo. E ele vai interferir de forma ativa, embora não seja consciente, na organização e na percepção do mundo, né? Então, quando nós falamos de Gestalt, né, nós estamos falando de algo que organiza partes e constrói um todo. Tá? A ideia de Gestalt é isso. É você pegar frações, partes de alguma coisa e transformar em um todo. A teoria de Gestalt é a teoria que fala da organização para se perceber o mundo, né? Quando nós saímos aí na rua, agora a gente não está saindo tanto, né? Mas quando nós passamos pelo shopping, por exemplo, né? Vocês devem conhecer o Shopping União, né? Que é enorme. Você pega um corredor do Shopping União, sai lá do outro lado ali, de Presidente Altino, e vai caminhando, você vai sair em frente à faculdade, né? Lá na Autonomistas. E quantas informações nessa caminhada, né? Você está recebendo, você está vendo, você está passando por um corredor onde no seu lado esquerdo tem pessoas, tem lojas dos mais variados tipos, né? E você está caminhando. O teu cérebro, ele não está se atendo a um detalhe. Se você, na verdade, estiver em busca de alguma coisa, talvez você se detenha em olhar para alguma coisa. Mas, normalmente, o teu cérebro está olhando sempre o todo. Ele está transformando aqueles fragmentos em uma única ideia. Tá? É natural que se você chegar lá do outro lado e você parar para pensar, falar, será que tinha loja tal de roupas? É possível que você consiga resgatar isso. Mas quando você faz a passagem, não. Está recebendo
emocionalmente você está recebendo informações, e essas informações elas estão sendo trabalhadas de forma que exista entendimento, né? Por isso é que se fala que o sujeito, ele não é passivo, ele vai interferir ativamente, mesmo que seja inconsciente, na organização da percepção do mundo. Então, você recebe uma infinidade de informações e o teu cérebro trabalha isso de uma forma pronta, que é chamado de Gestalt, né? Para que possa haver uma organização e melhor entendimento, tá? Então, olha, o movimento aparente é algo que se mostra a partir de uma combinação entre objetos, né? Sensíveis e a percepção. Quer dizer, você olha para muita coisa, na verdade, a escolha, você até pode pensar em que você está transitando em vários ambientes, quando na verdade o cérebro está trabalhando para que você tenha uma ideia pronta, né? Isso nós chamamos, isso é chamado, a teoria, né, de Wertheimer, isso é chamado de Gestalt, tá? Isso é chamado de Gestalt, tá? Então, é uma teoria tão complexa, né? Ela foi tão trabalhada e tão comprovada que quando nós falamos de Gestalt, parece que estamos falando de algo vivo, de alguém, né? Quando na verdade é uma teoria, tá? Uma teoria que foi testada em laboratório, tá? Foi testada em laboratório a partir de uma vivência de Wertheimer, viajava de trem, né? Isso acontece conosco o tempo todo. Se você estiver dirigindo, né, em uma autoestrada a 100, 120 km por hora, muita coisa está passando muito rápido lá fora, quando na verdade quem está passando é o teu veículo e você, que está dentro dele. E o teu cérebro, ele consegue pegar todas aquelas imagens e traduzir em algo pronto, que é o chamado Gestalt. Então, é uma contribuição, a gente fala que a Gestalt é uma contribuição muito grande ao cinema, né? Ao cinema. Por quê? Um conjunto com 24 fotografias, né? Todas elas ordenadas, né? Se você passar aquilo de uma forma muito rápida, você transformou aquilo num desenho animado, né? Então, o embrião do cinema foi isso. Então, essa ideia, né, de Gestalt, de você juntar pequenas partes de alguma coisa em um todo, essa ideia foi levada para onde? Foi levada para o cinema, nasce daí, né? É lógico que hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada, que você consegue fazer infinitas fotografias que são transformadas em vídeo e tudo se transforma em momento muito real, tá? Mas o princípio do cinema era isso, você pegava várias fotos que seguiam uma determinada ordem e quando você passava rapidamente tudo aquilo, né, você via um desenho animado acontecendo. Então, essa teoria de Wertheimer, né, que é a Gestalt, ela trouxe até o cinema, né? Trouxe até o cinema, lá atrás. Então, é bem isso, né? O experimento que ele faz a partir dessa experiência que ele teve no trem, com esses dois cientistas que ajudaram ele, é que comprovaram que isso é real, né? Não pode ser dito que existe uma tapeação, né? Existe uma tapeação, não é tapeação. É o teu cérebro que está convertendo fragmentos de alguma coisa em algo real, algo pronto, né? Se a gente se ater a um automóvel, né? Olhar para aquele automóvel, pode ser uma Ferrari, a coisa mais linda do mundo, né? Ela pode trazer infinitas sensações para quem gosta de automóvel. Só que quando você olha, ele tem motor, ele tem roda, ele tem banco, ele tem uma série de componentes que faz uma Ferrari. A Ferrari seria o quê? Seria uma Gestalt, algo pronto, feito de partes. Naturalmente, o todo, que é a Gestalt, ele é mais importante que
os fragmentos e os pedaços, né? Então, isso é chamado de Gestalt. Tá? Isso é chamado de Gestalt. Tá? Então, isso nasce lá atrás. E, na verdade, né, como diz o texto, né, o sujeito ele não é passivo, né? Ele interfere ativamente, embora de forma, né, não consciente, mas ele está interferindo na organização e na percepção do mundo. É aquilo que eu falei, se você tiver a experiência de atravessar o Shopping União, que é um corredor bem grande, você vai ser bombardeado com uma infinidade de informações. O cérebro, ele forma uma ideia de todo e vai passar, né? Você está sendo bombardeado com uma infinidade de informações. Vamos dizer que o nosso emocional está recebendo aquilo. Quando chega até o cérebro, ele transforma tudo aquilo em algo que possa ser organizado e entendido. Tá? Então, isso é chamado de Gestalt. Tá? Isso é chamado de Gestalt. Então, essa ideia, né, essa teoria, ela é muito importante, que ela acaba sendo a base para a criação do cinema, né? Para a criação do cinema. Então, nós podemos até dizer que Wertheimer, né, Max Wertheimer, né, ele tenha sido contemporâneo nosso, né, que ele vai morrer na década de 40 do século passado, né? Para mim é contemporâneo, porque eu nasci no século passado. A maior parte de vocês também, né, nasceram no século passado. Então, Wertheimer é um psicólogo, né, que é contemporâneo nosso. Ele trabalhou com essa ideia porque chamou a atenção dele, né, como é que o cérebro ele converte, né, as informações que ele recebe, né? Então, aí a ideia é que o indivíduo faz escolhas, ele não é um agente passivo, ele seleciona o que ele quer, mesmo que de forma inconsciente. O cérebro dele está trabalhando e está criando algo que possa ser entendido, tá? Criando dos fragmentos que ele recebeu a ideia de um todo. Tá? Então, muitas vezes a gente fala, poxa vida, olha, eu fui traído pelos olhos. Na verdade, né, se você estiver dentro de um trem ou de um automóvel, né, tudo passa muito rápido, né? E a gente pode se confundir, né, até muito mais, pode criar uma confusão mental para nós. Se você pegar um avião aqui no Brasil e chegar no Japão, né, depois de 24 horas, num fuso horário completamente diferente do seu. Então, a gente perde a noção do tempo e do espaço, mas o teu cérebro, ele vai trabalhar de forma incansável para organizar tudo isso, né? A teoria de Gestalt é a teoria da organização. Então, o nosso cérebro vai trabalhar para organizar tudo isso. Então, Wertheimer, ele trabalhou, né, com esses fenômenos, né? Ele entendeu que era possível trabalhar com esses fenômenos. Olha, se nós olharmos, né, para os artistas, né, os ilusionistas, eles trabalham com isso, né? Na verdade, eles trabalham com ideias que, a princípio, né, enganam os nossos olhos, né? Mas se o nosso cérebro estiver muito atento, ele pode entender que houve ali algo, né, que foi feito para criar realmente uma ilusão, né? Porque o fato de você estar sentado no banco de um automóvel e ver tudo passar muito rápido, né, ao seu lado, quando na verdade é você que está em movimento, tá? O ilusionista mexe muito com isso, ele cria ilusões, ele sabe como lidar com isso, né? Então, as ideias de Wertheimer, né, elas foram tão importantes que ajudaram a criar o cinema, tá? Os ilusionistas, esses artistas que vivem disso, eles trabalham em
enganar nossos olhos, né? Não o nosso cérebro, mas os nossos olhos. Eles criam uma distração em que as ideias chegam de uma forma diferente e o nosso cérebro vai procurar organizar isso, né? A enxergar daquilo tudo um todo, né? Então, o Gestalt é isso, né? A Gestalt, ela trabalha com a chamada percepção, né? A percepção, ela interfere na realidade aparente, né? A gente fala realidade aparente, é aquela realidade que os olhos veem, tá? Leva para o nosso interior, o nosso cérebro procura organizar essa ideia, tá? Então, o nosso cérebro, ele organiza de maneira, né, que faça algum sentido, né? Que faça algum sentido. Então, o estudo de Wertheimer, ele leva exatamente para isso. É o estudo, né, onde a percepção interfere na realidade aparente. A realidade aparente sempre é o mundo real, né? O mundo real. É natural que quando a gente está assistindo um filme ou assistindo uma palestra muito envolvente, né? Nós passamos a viver aquilo tudo, tá? Nós passamos a viver aquilo, tá? Então, as pessoas começam a assistir um filme, choram, se envolvem, né? É o emocional que está trabalhando. Mas quando tudo isso é levado para o nosso cérebro, ele vai procurar organizar tudo isso. Ele vai criar uma organização para que possa fazer sentido, né? O nosso cérebro ele sempre está trabalhando de forma em fazer com que as coisas que aparentemente são reais façam algum sentido para nós. Então, o nosso cérebro ele está sempre trabalhando para organizar as coisas, né? Colocar as coisas de forma que nós possamos entender, né? Aquilo que eu falei, se você olhar para um quadro que tem uma casa, tem um lago, tem uma árvore, tá? Ó, você está olhando para quê? O teu cérebro ele criou uma imagem só, que é uma gestalt. Mas essa gestalt ela pode ser separada? Pode. Tá? Eu vou tirar a casa, vou tirar o lago e ficarei só com a casa. É uma gestalt, é a ideia de todo. Tá? Mas eu posso transformar parte daquela casa numa gestalt? Posso. Eu pego somente o telhado e olho somente para ele, e nele ali eu enxergo que é um todo, que é gestalt. Tá? Mas esse telhado eu posso transformar ele em parte? Posso. Eu posso tirar todas as telhas e ficar só com a parte de madeira. Tá? Eu posso dizer que as telhas daquele telhado é uma gestalt. O madeiramento que sustenta aquele telhado é uma gestalt. Tá? E quando nós colocamos a gestalt no plural, olha, é uma transformação, né? Aquilo que eu falei. Não existe uma tradução para esse termo gestalt. Tá? É um termo da língua germânica. Tá? Não há uma tradução para isso. Tá? Então, nós dizemos que Gestalt representa o quê? O todo. O todo. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Se eu olho a casa como um todo, eu estou falando, posso dizer que é Gestalt. Se eu levar Gestalt para o plural, tá? Não tem plural Gestalt, já que não há tradução para a palavra? Sim, Gestalt tem. Aí eu estou colocando o plural na palavra. Tá? Mas essa é a ideia, né? Essa teoria, ela vai contra a ideia de que a percepção se dá através da soma dos elementos, né? Não é isso. Então, o todo sempre será mais importante na teoria da Gestalt que os elementos, tá? Então, vai contra essa teoria que a soma de elementos faz um todo. Não, a Gestalt diz que o todo é mais importante que a soma dos elementos. Tá? Os estudos feitos por Wertheimer levaram para esse lado. E realmente, né, há uma colaboração enorme para o campo da psicologia, a teoria de Wertheimer, né?
Tanto é que alguns psicólogos apreciam muito essa teoria chamada Gestalt, né? Se abrigam nessa teoria. Muitas vezes a pessoa vive num mundo criado de ilusão, tá? Onde não consegue transformar aquilo tudo em uma Gestalt, em algo que seja real. É onde o psicólogo vai trabalhar para poder fazer com que a pessoa pense de uma forma mais racional, que consiga enxergar o todo. Tá? Então, essa teoria é importante. Então, a gente diz o seguinte, olha, o todo é a combinação entre as coisas, né? A soma dos elementos te leva ao todo. E o todo é a Gestalt, né? Essa teoria. Então, a gente fala que a combinação entre as coisas, a soma de todas essas coisas, né? O nosso cérebro trabalha com isso para formar uma ideia única, traduzindo de forma que possa haver entendimento. A isso se dá o nome de Gestalt. Tá? A isso se dá o nome de Gestalt. Então, muitas vezes os olhos, né? Muitas vezes os olhos criam uma ideia que o cérebro, né, vai procurar trabalhar. O cérebro vai tentar transformar aquilo em algo que possa ser entendido, tá? Algo que possa ser entendido, tá? Aí, dentro dessa teoria, né, tem o chamado fenômeno do Phi, né? É PHI, mas na pronúncia nós chamamos de Phi, né? Que é uma ilusão de movimento aparente, né? Nós chamamos de Phi. Aquela experiência que foi feita com duas lâmpadas, né? Você acende uma e depois você acende outra num curto espaço de tempo e parece que essas lâmpadas se movimentam, né? Elas criam um efeito, elas provocam uma ilusão, na verdade são duas lâmpadas, uma acende, a outra apaga, uma acende, a outra apaga, e quando isso é feito em velocidade parece que elas se movimentam. Cria-se uma ilusão, né? A isso, né, nós chamamos de Phi, né? Aí, se a gente lembrar, né, do pensamento lá de Descartes, né, lá dos primeiros pensadores lá franceses, né, Descartes dizia que os sentidos nos enganam, né? Então, se você olhar para essa experiência da lâmpada, não está havendo movimento da luz. O que está havendo ali é que uma luz está acendendo e outra está apagando. Agora, na velocidade que foi feito isso, cria-se uma ilusão que está havendo movimento. Tá? Gestalt, então, vai nos mostrar que isso não é uma enganação, mas é uma característica da percepção humana, né? É uma forma da percepção humana. O nosso cérebro, ele transforma, né, aquelas visões, aquelas emoções em algo que possa ser. Tá? Então, essa ilusão, né, é chamada de Phi, né? A ilusão que os olhos nos dão, né? Quando existe um movimento que, na verdade, não é real. Isso é chamado de Phi, né? Isso faz parte dos experimentos de Gestalt, né? Então, olha, lema, né, da Gestalt, um lema, ó, significa que o sujeito, por exemplo, não é passivo. Ele vai interferir ativamente, mesmo que de forma não consciente. Ele consegue, o sujeito ele consegue interferir. De que forma? Ele interfere na organização e na percepção do mundo. Tá? Ora, nós ficaríamos malucos se a gente começar a dar atenção para tanto detalhe que nos passa na frente. Não, o nosso cérebro transforma aquilo numa gestalt, em algo que nós possamos entender. Tá? Então, ainda dentro dessa linha de pensamento, né,
Olha, o movimento aparente é algo que só se mostra a partir de determinada combinação entre objetos sensíveis e a percepção. Quer dizer, os objetos eles nos mostram uma coisa e a nossa percepção ela pode criar onde possa ser entendida melhor. O nosso cérebro trabalha isso, né? Então, o principal lema da Gestalt, né? O todo é maior que a soma das partes, tá? Então, a ideia da Gestalt leva a isso, né? O todo é sempre maior, né, que a soma de todas as partes, tá? Então, ainda pensando nesse fenômeno aí chamado psi, né, o movimento aparente que acontece, né, devido à organização da percepção, quando a movimentação, na verdade, não é real, né? Ela não é real, mas ela acaba enganando os nossos olhos, a percepção. O nosso cérebro vai procurar transformar em algo que possamos entender, tá? E é aquilo que eu falei, a Gestalt é uma palavra alemã, não tem tradução para ela. Ela pode significar o todo. Então, Gestalt pode significar o todo, né? Então, daí a importância dessa teoria, né? Ela surge no momento em que a física estava muito latente, né? As pesquisas no campo da física estavam fervilhando, né? Passa a psicofísica, né? No momento da psicofísica surgem outras teorias e Wertheimer cria essa teoria chamada Gestalt, né? Que é importante e contribui, né, com o pensamento psicológico, tá? Daí a importância da chamada Gestalt, né? Então, Gestalt é uma teoria, foi desenvolvida por quem? Wertheimer desenvolveu. Ele teve a ajuda de dois assistentes que mais tarde se tornam também muito importantes no desenvolvimento dessa teoria, tá? Então, ficamos com a ideia que Gestalt representa o todo, né? As partes, né? A soma das partes leva ao todo. O todo é mais importante que a soma das partes, tá? O nosso cérebro, ele recebe informações emocionais e ele procura organizar essas informações de forma que o indivíduo ele possa entender o mundo à sua volta, né? Então, o cérebro trabalha para isso, para que o indivíduo, né, ele consiga entender o mundo que está à sua volta, tá? Se existir um desarranjo lá no nosso cérebro, lá na eletroquímica do nosso cérebro, o nosso lado psicológico é abalado também, tá? Isso já está comprovado. Isso já está comprovado. Por isso que a psiquiatria ela dá resposta para uma série de coisas, porque muitas vezes o problema não é apenas psicológico, o problema é de desarranjo, né? Ali na química do cérebro. E é onde entram as drogas para procurar ajudar a resolver isso, tá? E Gestalt pensou em tudo isso lá atrás, bem lá atrás, tá? Depois de uma experiência que ele teve. É uma experiência que nós mesmos temos em todo momento. Quando a gente está viajando, a gente parece que tudo está muito rápido lá fora, quando é o contrário, né? Nós é que estamos em movimento, nosso veículo é que está em movimento. Tá? Então, nós estamos recebendo uma série de informações e o nosso cérebro ele vai trabalhar para organizar tudo isso, de forma que nós, como indivíduos, possamos entender o que está acontecendo à nossa volta. Então, a gente fala que a Gestalt é importante porque ela trabalha com a organização das informações. Daí a importância da Gestalt. Tá bom? Na verdade, o que a gente tinha para tratar de Gestalt não é muita coisa, né?
Na verdade, a gente está falando da teoria de Wertheimer, né, que foi a teoria de um homem que, em determinado momento, ele teve a atenção dele chamada, a percepção, né, que é muito forte na teoria dele, chamou a atenção para esse fato que os olhos enxergam muitas vezes uma coisa, né, é levado lá e o nosso cérebro transforma aquilo em algo que possa ser primeiro organizado e depois entendido, né? E aí isso é dado o nome de Gestalt. E dentro dessa teoria, a soma dos fragmentos, a soma das etapas, a soma das partes, né, não são tão importantes quanto o todo. O todo é o Gestalt. Ainda pegando aquele exemplo do quadro. Você pode olhar um quadro que tem muitas informações, mas a ideia que o seu cérebro trabalhou, que é uma ideia pronta, que é a Gestalt, é uma paisagem, né? Talvez o que mais chama a atenção na paisagem seja a casa. Então, se a gente isolar somente a casa é uma Gestalt. Mas se eu tirar e olhar somente para uma parte daquela casa, aquela parte é uma Gestalt também, tá? O nosso cérebro físico, né, que é um conjunto de uma infinidade de transmutações químicas, tá? Que a biologia nos deu, ele também é uma Gestalt, tá? Então é isso, a informação que eu tinha hoje para passar para vocês a respeito de Gestalt seria essa, tá bom? Agora, se vocês quiserem abrir o microfone para a gente conversar um pouquinho, fiquem à vontade. Esse material, ele está lá no encontro 14 do AVA. Amanhã eu devo estar colocando no encontro 15, tá? Podem perguntar, pessoal. Podem participar, por favor. Podem abrir o microfone aí, se alguém ficou com dúvida em alguma coisa, porque é algo, né, para a gente pensar. Algo para a gente pensar. Vamos lá, pessoal? Ninguém quer abrir o microfone? Está todo mundo com o microfone aberto, agora é mesmo? Ó, nós estamos na sala em 29 agora, tirando eu e o senhor. Oi. Fala, cara. Os trabalhos que o senhor solicitou na semana passada eu já te enviei, tá? Eu já recebi. E se vocês olharem lá no AVA, né? Aí já não é uma Gestalt que está lá, né? Já é um todo realizado. Se vocês olharem a pontuação no AVA, vocês vão ver que já está lançado, tá? Podem dar uma olhadinha depois. Então, Carlos, os trabalhos que vieram para mim, eu já adiantei, já lancei tudo. Está tudo lançado lá, tá bom? Sabe por quê? Que a dona Sara, hoje eu estava na rua, né? A gente não pode sair para a rua, não é verdade? Mas eu estou no interior de São Paulo, eu estou em Água de São Pedro. Estou trabalhando aqui, dando aula na chácara, né? Que eu tenho internet aqui, é um ambiente bom, então veio para cá veio filho, veio nora, veio mulher, todo mundo, e cada um está no ambiente da casa, todo mundo online, né? E eu precisava ir até a cidade, para cá, eu tenho cópia, fui fazer chave. Eu estava no cidade, o WhatsApp começou a gritar feito louco. Eu olho quem é, dona Sara. Aí eu olho, dona Sara dizendo o seguinte, que a pontuação da turma da psicologia está muito baixa. Aí eu falei, olha, Sara, eu estou recebendo o trabalho do pessoal. Eu vou mandar o pau, vou adiantar aqui, vou lançar já a pontuação para eles. E depois eu tenho os trabalhos na mão, os trabalhos comprovam que essa pontuação que eu não sei está feita. Então, se vocês olharem, a pontuação de trabalho, ela já chegou no limite, ela já está completa. Tá? Então, a gente vai continuar trabalhando o conteúdo, certeza. Eu já vou começar a preparar material de prova e dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou
eu vou criar um próprio questionário em cima desses conteúdos que a gente vem trabalhando, né? A partir de James para cá, vamos falar um pouquinho de a B2, né? Vamos trabalhar Gestalt, nós vamos trabalhar psicanálise e mais alguns assuntos que vêm adiante, né? Eu já vou começar a preparar o nosso questionário, que quando essa prova, porque a situação hoje é a seguinte, ontem nós tivemos uma reunião online com o diretor e o coordenador acadêmico da faculdade. A faculdade, ela não está parada, ela está se mexendo, tá? A faculdade só pode voltar a funcionar se o governador do estado permitir que isso aconteça. É uma decisão do governador do estado, tá? O recolhimento aí, que foi determinado, até o dia 31. Então, a faculdade, caso esteja tudo dentro de alguma conformidade com o risco. Então, se isso acontecer no comecinho de junho, é possível, né, que nós consigamos aplicar essa prova presencial, o que seria melhor, tá? Mas nós temos que deixar essa prova pronta, né? Se essa prova for presencial, ela tem 8 questões múltipla escolha, né, objetivas, e 2 questões dissertativas, tá? Então, é assim, se for presencial. Se não for, né, o nosso AVA, ele não está aparelhado para corrigir questões dissertativas. Então, a gente vai para as questões objetivas, tá? Então, a questão da pontuação do trabalho, eu continuo recebendo o trabalho de vocês, mas eu já adiantei a pontuação, já lancei tudo, né? Para deixar tudo em ordem, para ninguém reclamar que o curso de psicologia está com a pontuação baixa. Se depender da minha turma, não. Tá? Se depender da minha turma, não. Já adiantei e eu estou recebendo os trabalhos, estou anotando direitinho, porque para mim isso é importante, porque amanhã ou depois, se o MEC questionar a avaliação, eu tenho como comprovar essa avaliação. Eu recebi trabalho, avaliei, dei a pontuação tudo dentro de um rigor acadêmico, né? Então é isso. Está previsto voltar? A faculdade tem previsão de, né? Agora, todo dia a gente tem novidades, né? Todo dia tem novidades. Quer dizer, eu estou aqui na chácara, eu não estou vendo TV. Tem TV aqui, mas não estou assistindo. No momento que a TV, aliás, ninguém está assistindo TV. Nesse momento está todo mundo trabalhando de alguma forma. A gente tem notícias do mundo, né? Ontem faleceu um amigo meu, mais novo que eu, mais jovem do que eu. Deveria estar aí na casa de 51, 52 anos. Ele teve problema cardíaco, né, há umas 2 semanas atrás, e ficou no hospital um tempo, voltou para casa, depois voltou para o hospital, e ontem a gente recebeu a notícia que ele faleceu, tá? Mas a gente fala, pô, tem a ver com Covid-19? Não podemos afirmar, mas com toda certeza o conjunto, né, dos acontecimentos leva a isso. O sujeito está com problema cardíaco, ele vai para o hospital, ele pode encontrar uma UTI coronariana para atendê-lo, e o cara vai para o espaço mesmo. Então, a gente vê novidade todo dia. Vamos torcer para passar logo, né? A gente não vê a hora de colocar o nariz na rua de verdade, né? Sair daí para a rua com máscara no rosto, pelo amor de Deus, é horrível demais. Então, é o nosso momento. Mas, academicamente, né, a gente está trabalhando, está fazendo as coisas caminharem, tá bom? Essa aula de hoje, né, ela está lá no encontro 14, e quando esse vídeo estiver pronto, né, porque o vídeo é assim, ele ainda está sendo gravado, esse vídeo a Microsoft manda ele para mim, quando ele chega, eu subo ele com uma pastinha, aí eu
tiro dessa pastinha, né? E vou subir ele lá para o YouTube. Olha, demora para baixar da Microsoft, depois demora para subir para o YouTube. Aí depois lá do YouTube eu pego o link, transformo esse link num link que o Ava possa entender e vocês possam assistir. Então, eu acredito que talvez hoje já esteja disponível, né, essa nossa aula lá, tá? Então, Carlos, continua mandando os trabalhos para mim, mas depois eu gostaria que vocês entrassem lá e dessem uma olhadinha na pontuação. Não é porque eu lancei que vocês não vão mandar, eu preciso dos trabalhos, tá bom? E pode abrir o microfone e falar comigo. Eu estou aqui, senão eu fico sozinho aqui olhando para a tela. Professor. Fala, Arthur. Então, eu conversei com alguns alunos e eu senti que não só eu, mas muitos outros também tiveram dificuldade de acessar o vídeo da aula gravada pelo sistema do AVA, pelo videozinho que o AVA coloca para a gente ver. Teria como, junto do vídeo que você coloca no AVA, disponibilizar para a gente o link do vídeo no YouTube? Que eu acho que vai facilitar muito para o pessoal. Vou fazer isso. Eu vou colocar lá no AVA os dois links. Eu coloco o link do AVA e coloco o link do YouTube. Tranquilo. Porque o link do YouTube você coloca ele lá na tua barra de endereços lá e você cai direto lá dentro. Entra direto, sem problema. Pode ficar tranquilo que a partir de hoje eu faço isso. Obrigadão, professor. Nada, Arthur. Mais alguém? Dúvidas? Eu achei esse assunto tão cheio de nuances, né? A Gestalt, né? Mas ela é simples de entendimento, né? É muito simples de entender. São dois agentes aí, o sentimento e o cérebro, né? A percepção e o cérebro trabalhando para organizar as coisas de forma que o indivíduo possa entender o meio que ele está inserido, né? Gestalt é isso. Está aberto, pessoal. Podem perguntar. É alergia, tá? Não é coronavírus, não. Eu tô num ambiente cheio de pólen, cheio de tanta coisa aqui, isso não dá para imaginar, né? Hoje eu estava passeando por aqui, tanta qualidade de pássaro que tem aqui, que eu acho que tem alguns que ainda não foram catalogados, viu? Muito bonito mesmo. É a natureza, a gente está na natureza. Muito gostoso. Mas eu estou sentindo falta da pizza na porta, tá? Pegar o telefone e pedir uma pizza na porta de casa. Aqui a gente fica meio zen, né? Meio zen. Dá uma moleza. A Água de São Pedro é uma estância de águas, né? Eu falo que aqui nem inventar venta, né? Ninguém morre aqui, nem de coronavírus. A cidade não tem cemitério. É uma cidade super tranquila, tá? Roubo talvez de galinha aqui. Fora isso, é uma paz. A gente sabe, igual os pássaros, né? A gente sabe que está na hora de dormir porque escureceu. E a gente acorda de manhã com os pássaros fazendo uma algazarra lá fora. Então não precisa de despertador, os pássaros acordam a gente. E aqui a gente come quando tem fome, né? E conversa bastante. É muito legal a vida no campo. Mas eu não me acostumo. Não vejo a hora de voltar para o barulho. Vamos lá, gente. Se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade. Vamos lá, gente. Perguntem. Estou aberto aí para vocês. Olha, vocês estão de parabéns, viu? Na reunião de ontem, né, foi apontado que a presença dos alunos em aulas ao vivo não tem sido grande. Tá? A turma de vocês aparece
de forma maciça, tá? Sempre, hoje nós estamos aí com 28 nesse momento, contando comigo, então tem 27. Então é maciço. Hoje de manhã eu dei aula de comportamento organizacional para 4 alunos, de um grupo que tem mais de 30. Hoje eu estou aí com quase 30 em sala de aula. Por isso, o Arthur falou, o Carlos perguntou e falou, eu gostaria que mais alguém se manifestasse, por favor. Nada. Certo? Então, claro, assim que você me entender tudo que eu falei. Tá bom, gente. Eu terminei o conteúdo aqui. Se vocês Até já foi tranquilo. tá tranquilo? Então, se vocês estão satisfeitos com aquilo que foi passado e quiserem cuidar da vida, fiquem à vontade, tá? Eu continuo no meu plantão aqui, né? Porque ainda tem gente chegando, né? Então eu continuo no ar aqui, tá bom? Mas fiquem à vontade, tá? Podem ficar à vontade. Tá bom, professor. Fala, cara. Só uma dúvida aqui. O senhor comentou que essa aula de hoje já está lá na aula 14, né? O B1 terminou na 8ª lição, não é isso? O B2 começa a partir da 9ª. Então, mas é assim, né? Então, olha só, a B1 a gente levou até o encontro 8, né? O encontro 8. Quando eu for montar a B2, eu vou pegar a partir do ponto onde eu parei. Mas fiquem tranquilos, eu vou avisar vocês com muita antecedência mesmo. Eu vou dizer o seguinte, olha, lá no AVA e pega do encontro tal a encontro tal. Se a gente pegar, por exemplo, nós temos 16 encontros, né? Eu já depositei não, tá? Não depositei. A disciplina de vocês é MI, ela é institucional. Então, eu estou caminhando de acordo com ela. Então, a gente deve hoje estar entrando na seção 3.3, né? Eu não sei bem a ordem, mas se você pegar se tiver 3, a 2 tem 3, são 6, a 3, não sei se tem 3 encontros, são 9, aí a gente vai para o 4º encontro. Mas eu não sei bem a ordem, porque tem, na MI, tem algumas sessões que são maiores. Tá? Tem alguns encontros que a sessão 1 tem 4, a sessão 2 tem 4, então eu teria que olhar depois. Mas eu estou acompanhando, né, o AVA, eu estou caminhando junto com o AVA. Eu entro lá no AVA, vejo o assunto que está sendo trabalhado lá no AVA e eu trago para a aula. Tá? Então não foge da realidade do AVA. Se vocês frequentarem o AVA, o que tem no AVA eu estou passando para vocês. E quando eu for elaborar a prova, eu vou dizer para vocês, olha, vocês peguem a sessão do AVA de tal sessão até tal sessão, que é o conteúdo da prova. Fiquem tranquilos. Okay, não obrigado. tem novidade. Nada. Quiserem sair, pessoal, fica à vontade. Se quiser perguntar, eu estou aqui também. Tá bom? Eu sei que para quem está em casa, né, por exemplo, deve ter colegas aí, né, as moças, né, que têm filhos,
tem janta, tem tudo mais, podem ficar à vontade, né? Esse momento aí, eu sei que tem muita atividade em casa, tá? Eu também lavo louça, viu, gente? Eu também ajudo. A gente distrai um pouquinho. Olha aí, se bota a mão na massa. É isso aí. Tem que ajudar. Não pode jogar tudo nas costas da companheira, né? Ou do companheiro. Então a gente tem que fazer também, né? Certo. Ainda bem que minha esposa não está aqui, senão ela ia falar, ia dar palpite, né? Ia falar que eu faço pouco. Mas eu